Olá a todos, caros acadêmicos do curso de Turismo, disciplina de Meios de Hospedagem. Bem-vindos a mais uma aula, nossa última aula antes da avaliação oficial 1 do nosso curso. Já informo de antemão que, considerando ainda o nosso não retorno às atividades presenciais, essa nossa primeira avaliação ela vai acontecer também na forma virtual. Já foi lançado um trabalho para vocês no ambiente virtual valendo 2 pontos, com a entrega até domingo, 26 de abril. No próprio local, no ambiente virtual em que se lança o trabalho, existe a aba do envio, então vocês vão me enviar esse trabalho, que vai valer 2 pontos ou até 2 pontos. E no dia 1º de maio, sexta-feira que vem, vai estar disponível durante o dia, no ambiente virtual, a nossa avaliação. Cada um vai entrar no ambiente virtual, clicar na aba da avaliação oficial 1 e desenvolver a prova online. Ela vai ser uma prova que vai trabalhar com múltipla escolha, verdadeiro ou falso, e eu informo para vocês que uma vez feita a questão e uma vez que você pula para a próxima, não existe mais retorno àquela questão anterior. Ou seja, o aluno, assim como numa prova, ele precisa estar certo de que ele está assinalando a questão correta, porque depois não tem como voltar atrás e arrumar. Então, a nossa nota 1 vai ser composta desses 2 pontos do trabalho e 8 pontos da avaliação que vai acontecer nesse dia 1º de maio, sexta-feira. Estejam atentos para não perder a prova. E considerando que nós conseguimos cumprir o plano previsto de aula até a data da avaliação oficial número 1, eu tomo a liberdade de usar essa aula de hoje para fazer uma pequena revisão, ou melhor ainda, demonstrar assuntos e aspectos que vocês precisam, estar preparado ou preparados para desenvolverem as questões da prova. Eu não estou dizendo que vocês devem estudar por essa revisão. Vocês têm todas as aulas, vocês têm todo o material de leitura, mas as questões pontuadas aqui são as questões tidas como muito importantes e que vocês precisam minimamente ter um conhecimento para que possam resolver a nossa prova, ainda que de forma sobre os aspectos iniciais da disciplina, né? É muito importante que a gente saiba o que é a empresa hoteleira, o que é um meio de hospedagem, né? Qual a definição desse tipo de organização? Então, estejam preparados para saber definir o que é um empreendimento hoteleiro, inclusive a historicidade, a história da hotelaria, tanto no mundo quanto no Brasil. Tópico que está logo mais abaixo, né? E é importante também a gente relembrar que esse hotel ele faz parte de um sistema turístico e ele tanto influencia esse sistema turístico como ele também é influenciado pelo sistema turístico. Vejam bem esse momento em que nós estamos vivenciando, né? Por conta do coronavírus que se instaurou no mundo, muitas das fronteiras foram fechadas, a movimentação turística, de certa forma, se restringiu o máximo e muitos hotéis acabaram sendo influenciados por essa realidade a ponto de fecharem suas portas e demitirem inúmeros
colaboradores. Então, fica muito claro que esse hotel é uma peça do sistema que está vulnerável a esse macroambiente. Então, ele recebe influências diretas da mesma forma que ele acaba influenciando esse macroambiente. E é muito importante que a empresa, e nós discutimos isso lá no começo, consiga de toda forma, fazendo uma leitura desse macroambiente, manter uma evolução que seja pertinente, harmoniosa e positiva. Por isso que nós tratamos de habilidades quando lidamos com a hotelaria. Lembram que nós falamos das habilidades conceituais, das habilidades operacionais, e no meio delas uma habilidade mais gerencial, mais humanizada, justamente no sentido de que as habilidades mais conceituais dizem respeito àqueles profissionais que fazem a leitura do mercado, interpretam esse mercado, transformam em estratégias para que essas habilidades medianas dos gerentes sejam então gerenciadas, acompanhadas por esses elementos e executada por aqueles que trabalham com a parte operacional. Na administração, a gente chama isso de nível operacional, nível tático, nível estratégico. Vocês estudaram isso na disciplina de introdução à administração, mas a hotelaria conta com essa necessidade justamente porque ela precisa evoluir com o meio, ela precisa se reinventar. Por mais que nós tenhamos dito que o foco da hotelaria está na venda das unidades habitacionais, a gente percebe que a hotelaria hoje vem oferecendo uma série de outros serviços como uma maneira de sobrevivência, né? Então, essa relação de entender a oferta, de entender a demanda, perdão, para se ofertar o ideal, ela precisa ser considerada. Precisa ser considerado a ponto de que não esteja se ofertando mais do que existe de consumidor potencial. E da mesma forma, não se pode ter um grande número de consumidores e a sua oferta ser muito pequena. As duas relações podem ser problemáticas, né? A hospedagem já foi dito que é o maior foco, mas a gente acaba percebendo que a área de alimentação e bebidas, a área de eventos, mesmo a área de lazer e entretenimento com os day uses, são ações secundárias da hotelaria, mas que significam muito na rentabilidade. Já aviso de antemão que nós não vamos ter nenhuma questão relacionada à receita. Nós tivemos uma aula aí que nós trabalhamos ponto de equilíbrio, margem de contribuição, lucro, né? Mas a gente não vai trazer isso para nossa prova. Eu acabei de usar um termo aqui quando eu estava falando que a hotelaria oferece alguns outros serviços que têm ajudado muito além da hospedagem. Quando eu mencionei a questão de lazer e entretenimento, eu falei de day uses. É muito importante que vocês estudem os tipos de diária e o que incluem essas diárias. Então, o que é uma diária? É o período de 24 horas, embora atualmente isso em alguns empreendimentos tenha se modificado um pouco. Essas diárias geralmente incluem café da manhã, mas pode-se trabalhar com meia pensão, pode-se trabalhar com pensão completa, ou pode-se trabalhar com all inclusive. Qual a diferença de um de outro? Isso é importante saber. É importante que a gente saiba conceituar uma unidade habitacional, né? E dentro desse contexto de unidades habitacionais, nós temos as unidades habitacionais, as suítes e as unidades PCD, ou como antigamente se falava, PNE, né? E quais as características dela. Tratamos no começo da disciplina que um hotel, bem que se dizia, a maior parte deles é composta de unidades habitacionais padrão, e a gente chama isso de unidade habitacional tipo, pavimento tipo, todas são iguais,
se repetem, mas a gente muitas vezes aproveitando o terreno, a locação desse hotel, algumas dessas unidades são diferenciadas e essas são chamadas de atípicas. As de PNE, as suítes muitas vezes entram nessa seara do que é atípico e não típico. Sobre a história, nós tratamos muito bem que a história da hotelaria ela teve uma relação com o comércio, seja no mundo, seja no Brasil. Inicialmente, os estábulos, os primeiros meios de hospedagem era precários em beira de estrada, onde o viajante dormia com seu próprio animal, já que os meios de transporte não estavam instituídos propriamente dito. E depois, com o tempo, pequenos comércios foram surgindo, e aí a gente falou, tanto no mundo quanto no Brasil, do papel da igreja em receber viajantes, do papel das famílias mais abastadas receberem esses viajantes, até que se deu o surgimento da hotelaria. Né? E aí, no Brasil especificamente, a gente teve um apogeu na década de 30 até 45, 46, com a prática do cassinismo. Entre 45 e 46 foi instituída a proibição desses cassinos, e então, na década de 60, com a criação desses órgãos, institutos gestores do turismo no país, é que as portas foram abertas para a entrada de redes estrangeiras de hotéis, e isso, de certa forma, tirou o que era típico do Brasil da zona de conforto e acabou aquecendo o mercado hoteleiro no país. E é muito importante nessa historicidade que eu contei, tratar daquele momento, quando a família real veio para o Brasil, lá atrás, no século XIX, em 1808, porque foi com a vinda deles que o desenvolvimento foi trazido no país, tanto no sentido de educação e não diferentemente hotelaria, porque essa família real começou a receber uma certa movimentação diplomática e foi inclusive instituído que os primeiros hotéis da época é, seriam liberados de pagamento de certos impostos. Então, eu quero que vocês deem uma atenção histórica e no caso do Ritz e do Statler. Quem foi o Ritz? Como que se deu a história dele? Nos Estados Unidos da América, o Statler, o que, que eles tinham em comum? Eu quero que vocês deem uma olhada nesses aspectos. Quero que vocês estudem a questão das dimensões do porte da hotelaria, e aí a gente tem aquela realidade de que nos Estados Unidos o porte é definido por unidades habitacionais, na Europa por leito, no Brasil equivocadamente o que diz respeito sobre isso trata de receita e uma receita anual bastante baixa, equivocada já para a nossa realidade. Então, já tratando da classificação, percebendo que o porte é uma maneira de classificar essas empresas, além de localização, tipo de estrutura, público, a gente foi meio que fragmentando os hotéis em várias formas de se, se classificar, de várias formas para que pudéssemos classificar esses empreendimentos, fosse pelo público, pela estrutura, pela localização, pelo tipo de serviço, pelo porte, a ponto de a gente dizer então sobre uma matriz classificatória hoteleira nacional. Né? A última portaria do ano de 2011, e uma classificação que não é obrigatória, e a gente tem que saber os entraves que surgem quando algo não é obrigatório, porque se não é obrigatório as pessoas não querem pertencer a essa classificação, e não pertencendo a essa classificação, essas organizações se vendem ao público da maneira que elas querem, e isso gera transtorno, porque às vezes o cliente compra uma hospedagem acreditando em algo, e quando ele chega
no local ele se depara com outro, né? E aí é importante que a gente saiba a portaria, como que se dá o processo de classificação, as etapas, quais empreendimentos hoteleiros são considerados nessa classificação, né? O hotel, a pousada, o hotel histórico, o hotel fazenda, o bed and breakfast, o flat, os resorts, né? O que são esses tipos de hotel, basicamente, e o que está fora disso que é chamado de empreendimentos extra-hoteleiros. Quais são os empreendimentos extra-hoteleiros? E aí a gente falou de camping, a gente falou de hostel ou albergue, a gente falou de motel, a gente mencionou ah, esses apartamentos, essas residências que são locadas e que são utilizadas hoje como um ponto de estada, algo que ainda traz um mal-estar no mercado, assim como o Uber teve com o táxi, né? No momento em que o Uber entrou no mercado. A gente fez essa comparação, eu me lembro, em sala eh, de aula. Então, essas questões precisam ser também estudadas, entendidas e consideradas nessa avaliação. Feita essa parte inicial, nós começamos a mergulhar nos setores dos hotéis. E a gente mencionou que para essa prova, a parte administrativa, em especial a recepção, a parte de telefonia e reservas e a parte de serviços e governanças eram as três grandes áreas que nós eh, teríamos como parte dessa primeira avaliação. Então, sobre essa área administrativa, é importante a gente lembrar que ela inclui a recepção, a telefonia, reservas, gerência, reunião, pessoal de marketing, administração, banheiros, vestiário para os funcionários dessa área, um consultório médico quando da exigência pelo padrão do hotel, e que quando a gente vai planejar um empreendimento, a gente, a partir de coeficientes, consegue definir o tamanho que essa área administrativa vai ter. E achando o tamanho dessa área administrativa, a gente vai dividir o espaço para alocar esses subsetores, digamos assim. Mas a gente mencionou que a recepção é o grande coração dessa área, justamente porque ela pertence aos dois mundos: o mundo da gestão interna, mas o mundo do atendimento ao cliente. Por isso que ela precisa de uma localização especial, com fácil acesso, bem junto à entrada desse hotel, e que ela seja provida de mobiliário, de uma cultura de trabalho, de uma organização que demonstre a filosofia da organização. A gente falou bastante disso, dessa recepção como um local que representa um cartão de visita para aquele que chega no hotel. E que a partir de uma leitura que o cliente faz dessa recepção, ele consiga imaginar o que ele vai encontrar de serviços. E infelizmente a gente percebe que muitas vezes nós nos deparamos com recepções que demonstram que o hotel é uma coisa e na realidade é outra, não é? E aí as principais funções que acontecem nessa administração, nessa recepção. A gente falou muito da função de atendimento ao cliente, mas ao mesmo tempo da função operacional, porque é ali que acontecem os registros de entrada e saída dos hóspedes, check-in e check-out. Então, vamos nos adequar a esses conceitos, esses vocabulários técnicos, as principais funções, então, de atendimento e de operacionalização, a questão do mobiliário, o que precisa ter como parte desse mobiliário. E a gente usou dois termos que, na verdade, estão em desuso, key rec, room rec, hoje, pelo grau de modernidade e desenvolvimento do turismo, são obsoletos em alguns hotéis, mas hotéis antigos de gestão familiar a gente ainda encontra algumas especificidades de
de mobiliário, de equipamentos. Então, atentem-se isso ao estudarem a área administrativa. A questão dos turnos de trabalho, né, que basicamente são três. Os horários, quais deles têm um pico maior. O da noite, por ser mais tranquilo, a gente tem um serviço diferenciado, que o recepcionista da noite ele faz a auditoria hoteleira, então vamos lembrar o que é essa auditoria hoteleira. E toda a parte burocrática, eu contei para vocês que antigamente se fazia obrigatório o preenchimento da ficha nacional de registro hoteleiro no momento do check-in, um registro do hóspede com dados do hóspede. O registro que era feito em três vias, uma para o hotel, uma para o órgão gestor do turismo e uma para a polícia, em caso de necessidade. Mas a partir dessa nova matriz de classificação hoteleira, junto dela instaurou-se, foi lançado um Sistema Nacional de Registro de Hospedagem. Essa ficha nacional ela passou a ser virtual a partir de um site em que o próprio recepcionista, ao fazer o check-in do hóspede, lança os dados do hóspede nesse site. E esse site ele foi feito de uma maneira que ele consegue se alinhar com o sistema que o hotel tem de gestão e às vezes o próprio site ele consegue fisgar como um ímã do sistema do hotel as informações do hóspede, o que facilita para o recepcionista não ter que ficar preenchendo novamente. E a gente falou que esse Sistema Nacional de Registro de Hospedagem, esse site, atualmente, ele trabalha em três formas, porque ele entende que existem hotéis que têm uma boa conectividade de internet, outros uma mediana e outros uma precária, dependendo das localidades e dos destinos. E ele é feito de uma maneira que consegue atender essas três realidades da hotelaria. Então, essas coisas e, obviamente, o organograma dessa área que cuida da hospedagem, mas que está dentro da área administrativa, os cargos e as funções. Então, quem é o gerente de hospedagem, quem é o gerente de reservas, o que, que faz um supervisor ou um chefe de recepção, o que faz um capitão porteiro, um concierge, a função do porteiro, do mensageiro, do caixa correntista, da recepcionista, auxiliar de recepção. Saibam quais as funções essas pessoas desenvolvem, quais habilidades elas precisam ter. Ainda próximo ao administrativo e essa área de recepção, nós falamos do setor de reservas, um setor mais enxuto, mas muito importante, que muitas vezes não existe nas empresas. E a gente mencionou que quando o setor de telefonia e de reservas deixa de existir, a responsabilidade cai para o pessoal da recepção. E o pessoal da recepção já tem uma responsabilidade muito grande em colocar atenção nos processos de informação e processos operacionais de entrada e saída de hóspedes e ter que reservar e ter que atender telefone acaba complicando um pouco o cotidiano das atividades. Então, o que faz esse setor de reservas? Quem é chefe de reservas ou o chefe sua auxiliar? O que é uma telefonia? Quais responsabilidades esse ser, né? E aí a gente, ao apresentar as duas principais funções da chefia de reservas e da auxiliar de reservas, a gente falou dessa conexão com a recepção, ou seja, a localização ela precisa ser contígua junto à recepção, salvo grandes empreendimentos como redes hoteleiras que têm uma central de reservas que muitas vezes não é nem na mesma cidade. As possibilidades de cargo, de ascensão, né? Eu vou ser promovido ou eu quero promover o pessoal das reservas, que cargos eles podem ocupar. As principais funções, que é atender ao cliente por telefone, por e-mail, fazer visitas às agências de turismo,
fazer visitas a clientes potenciais, atender empresas que a gente chama de conta corrente, que são clientes habituês do hotel e que mandam seus funcionários a trabalho especificamente para aquele hotel. E aí a gente começou a discutir em aula que esse profissional ele tem que ter um jogo de cintura muito grande, ele tem que ter autonomia, liberdade para alterar tarifas, para que ele não venha a perder clientes. Ele tem que ter um domínio técnico muito grande, uma capacidade de escrita e de comunicação. Inclusive, nós apresentamos para vocês um modelo de carta comercial, como se apresentar um orçamento, né, as palavras-chave, nada reservado, apenas orçado, tarifa sujeita a alteração sem prévio aviso, reservas sujeitas à disponibilidade, né, e definição de prazo, a capacidade de lidar com contratos, porque essa função ela é realmente muito importante. E nós mencionamos alguns tipos de reserva: reserva direta com hotel, reserva via agência de turismo, reserva direta entre empresa, cliente e hotel, né? A reserva com agência de turismo em que o cliente já paga na agência e a agência manda um voucher garantindo no-show no hotel, ou o cliente que faz a reserva na agência, mas fica decidido em que ele pague no momento do check-in. Então, as principais considerações em torno do setor de reservas e telefonia, eu quero que vocês coloquem atenção. E aí fica muito claro dessa necessidade das habilidades humanas, operacionais e conceituais. Esse pessoal precisa ter muito conhecimento sobre o setor, ele precisa possuir habilidades interpessoais e de boa comunicação, seja oral ou escrita, isso é comum também no agenciamento de viagens. Precisa saber lidar com as vendas soft e com as vendas hard. A gente trabalhou esses dois conceitos em sala de aula. A venda soft é aquele profissional que, ao vender para um cliente, ele busca oferecer aquilo que o cliente exatamente precisa. Ele faz uma leitura daquele cliente e procura oferecer o melhor para aquele cliente, mas nós mencionamos que hoje o mercado também exige meta. E muitas vezes você tem que fazer o que a gente chama de venda hard, aquela venda em que a preocupação maior é vender, fazer com que o cliente compre, ainda que aquele cliente não tenha o perfil ideal ou exato. Né? O profissional da hotelaria e do turismo lidam com essas realidades e não diferentemente o pessoal de reserva. Né? Então, o setor multitarefas, que faz atendimento direto com o cliente ou indireto por meio de agências operadoras, empresas, um profissional que precisa participar de feiras. Nós falamos das online travel agencies, as agências de viagem online. Né? A gente hoje tem Booking, Expedia, e tantos outros eDreams, tantos outros sites de venda, e isso traz mais uma responsabilidade para esse profissional de reservas, porque ele tem que lançar no site dessas OTAs as vagas de disponibilidade deles e diariamente verificar se essas agências virtuais venderam ou não para conseguirem lançar no sistema do hotel e da baixa. Né? E a gente trouxe o exemplo até da nossa cidade, que muitas vezes uma pessoa chega em Campo Grande, faz uma reserva num desses sites no aeroporto, e ele chega no hotel com o voucher e o hotel não teve nem tempo de descobrir que aquela determinada agência virtual tinha vendido a hospedagem para esse cliente, né? Então é tudo muito dinâmico. Falamos do motor de reservas, e quando eu tratei de motor de reservas, eu disse que ele trata do processo de venda dos hotéis pelos próprios sites. É muito comum a gente, nos sites do hotel, clicar na aba Reserve aqui e, na verdade, abrir um e-mail para você solicitar reserva. E hoje alguns hotéis já estão trabalhando com esse motor de reserva, que diz justamente
questão a possibilidade do cliente entrar no site do hotel, clicar na aba, digitar a data, o nome, já encontrar a tarifa e passar o cartão e imprimir o voucher, como a gente faz com uma companhia aérea. Então, hoje a hotelaria tem buscado criar essa possibilidade, que se chama motor de reserva, dentro de seus ambientes virtuais, para que eles consigam fazer vendas diretas online sem depender também dessas agências virtuais. E esse profissional hoje tem que saber lidar com a mídia. Se trabalha com reservas e telefonia, em especial reservas, ele precisa vender o hotel. Ele faz parte de um dos grandes promotores de venda dentro do hotel. E ele precisa saber divulgar isso virtualmente, junto às agências operadoras, feiras e assim por diante. Alguns vocabulários, nós tivemos a possibilidade de falar sobre cada um deles. Check-in, check-out, early check-in, late check-in, early check-out, late check-out. Diferença de walk-in, go-show, no-show, overbooking. O que é Pax, o que é bordeiro, hall de Pax. A diferença de tarifa neto e a diferença de tarifa facial. O que é um lock, um localizador de reserva, conhecido por PNR, Personal Name Reservation. O que é um allotment, as siglas Single, Double, Triple para as unidades habitacionais. O que é um rooming list, o que é um backstage, uma frontline, o que é um deadline, o que é um planning, um list. São vocabulários bem específicos dessa parte de reservas e recepção que estão aí atreladas no administrativo e que cuidam da hospedagem e da venda de hospedagem para os hóspedes. E por fim, nós entramos aí em 3 longas aulas nas questões da governança. Então, eu preciso que vocês saibam os aspectos históricos do setor de governança, que ele é um setor de múltiplas relações, que embora ele tenha um foco na organização, limpeza, asseio do empreendimento como um todo e das unidades habitacionais, ele carece de relação com outros setores. Um setor que organiza, higieniza, limpa, ele precisa saber da recepção, quais são as entradas e as saídas dos hóspedes. Ele precisa se utilizar de matéria-prima para poder fazer a limpeza, então ele depende do setor de compras para os produtos de limpeza. Ele precisa abastecer o minibar e as unidades habitacionais com bebidas, snacks. Ele precisa ter relação aí com o pessoal de compras e alimentação e bebidas. Ele precisa abastecer as unidades habitacionais com enxoval, com kit de amenidades. O que é um kit de amenidades? A gente falou bastante na nossa última aula. E além dessas diversas relações com os outros setores, nós também dissemos que a governança é um setor que ela trabalha dentro dos outros setores. Porque se ela cuida da higienização, da organização e da limpeza, ela vai muitas vezes limpar o setor administrativo, ela vai limpar a área da piscina, ela vai limpar a área de eventos, ela vai organizar o hall de entrada do hotel. Então, por ela trabalhar na área dos outros, a possibilidade de a possibilidade de geração de conflito é sempre muito grande. É por isso que a gente mencionou que o governante ou a governanta, que é o cargo máximo desse setor, ele precisa entender quais são os horários de pico ou de maior complexidade nesses outros setores, para que quando for desenvolver o seu trabalho, não venha prejudicar os colegas do outro setor. E a gente mencionou que o único local que o setor de governança, o pessoal da organização e da limpeza não se envolve é dentro da cozinha, porque a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, a partir da resolução da diretoria colegiado número 15, se eu não me engano, ela define os procedimentos inerentes à cozinha, de recebimento, de manuseio, acondicionamento de alimentos
Então, por ser uma área que envolve questões de saúde, quem cuida da organização, limpeza da cozinha são os próprios funcionários da cozinha. A gente logo vai entrar no setor de alimentos e bebidas da hotelaria e a gente vai poder trazer essas discussões com maior profundidade. Os valores, né, e perfis que os profissionais dessa área têm que ter, principalmente porque alguns deles lidam e atuam num espaço que está ocupado por um outro, por um desconhecido, por um cliente, né? E há de se ter ética, compromisso, responsabilidade, assiduidade, confiança, não é? Porque você está cuidando do outro. Falamos sobre os tipos de arrumação, arrumação concorrente, limpeza concorrente ou limpeza terminal. Saibam as diferenças, saibam os procedimentos de arrumação de uma unidade habitacional. Não quero que vocês saibam passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, mas a gente pode dizer pelo menos os principais procedimentos. E eu quero que vocês se atentem a eles. Quero que estudem o conceito de turn down service, e a gente falou da abertura de leito, que alguns hotéis e empreendimentos trabalham, o horário que isso acontece, o que é feito, né? É importante saber. Na questão de achados e perdidos, como se trabalha com o objeto que foi encontrado, né? Isso fica sob responsabilidade de quem, por quanto tempo, o que se faz. E, em especial, o mobiliário desse setor, né? A pessoa hierarquicamente mais elevada é o governante ou a governanta. Que tipo de trabalho? É um trabalho de gestão? É um trabalho operacional? Precisa de um escritório? Onde fica esse escritório? Quais equipamentos? O que é um carrinho de limpeza? Quais equipamentos vão no carrinho de limpeza? E na lavanderia? Quais equipamentos? Máquina de lavar, de passar, calandra, máquina de costura, máquina de secar, o tanque, né? Quais são as pessoas que trabalham, né? O que é enxoval, do que se compõe o enxoval, né? A parte da roupa de cama, de banho, de mesa. Quais características desse enxoval? Que tipo de tecido? Usa-se mais natural? Usa-se mais sintético? Qual o nome do sintético? Quais as porcentagens? Que tipo é ideal para a parte de unidade habitacional? Que tipo é ideal para a área de alimentação e bebidas? Por que dessas diferenças? E aí, obviamente, o que faz cada uma das funções, né? O governante ou a governanta e seu assistente, o que é um supervisor de andares, o que é um camareiro, o que é um supervisor de limpeza, o que é um faxineiro, o que difere a camareira do faxineiro, o supervisor de mordomia, qual o papel do mordomo, que tipo de empreendimento, e o papel do conferencista, do lavador, de quem passa, da costureira e do roupeiro ou roupeira. O que é uma rouparia central? O que é uma rouparia de andares? O quanto que tem que se ter de enxoval? Nós sabemos que o professor desculpem, Castelli tem uma tabela bem definida, mas na dúvida eu tenho que ter qual a quantidade, quantas vezes mais? Por que essas X vezes mais? Porque uma está em uso, uma está em lavagem, uma está em descanso, uma está na rouparia central, da rouparia central vai para a rouparia de andares. A rouparia de andares é abastecida de quanto em quanto tempo? Por quê? Então, são questões relacionadas aí à nossa primeira avaliação. Não deixem de ler o material, não deixem de assistir às aulas. A vantagem das aulas gravadas é que vocês podem assistir e reassistir quantas vezes for necessário. E junto com essa aula eu vou abrir um fórum de perguntas e respostas para que vocês possam tirar dúvidas
até o dia da nossa prova. Lembrando que o trabalho valendo 2 pontos é para domingo, dia 26 de abril, até às 23h59, horário Brasília, e a nossa prova vai estar disponível no ambiente virtual de vocês no dia 1º de maio, para que vocês possam, com toda a tranquilidade da casa de vocês, preencherem e submeterem essa avaliação. Eu agradeço por toda a compreensão de vocês desse momento em que estamos passando, desse momento em que estamos reinventando, aprendendo ao passo em que ensinamos, numa nova modalidade. Mas eu me sinto satisfeito porque temos conseguido avançar na nossa aprendizagem. Fico por aqui, lembro do nosso fórum de perguntas e respostas e sintam-se muito à vontade em fazer qualquer tipo de questionamento. Meu até logo, espero revê-los presencialmente em breve.